Olá! No programa de hoje a gente vai falar como aumentar as suas vendas através do marketing digital. Então, se você está chegando aqui no Papo de Mecânico, fica com a gente, ó. Você que é de uma oficina mecânica, de uma autopeça, uma distribuidora, uma fábrica, né? Ou seja lá também, em qualquer outro segmento, fica ligado que hoje a gente tem um convidado aqui para lá de especial e vai falar um pouquinho sobre a importância do marketing digital, sobre a importância do tráfego pago e como que essas ferramentas vêm trazendo retorno para as empresas. A gente está recebendo aqui um cara que tem um nome forte, ele se chama Ismael Schumacher. Seja bem-vindo aí, Ismael. Muito prazer aí, Fortes. A gente vai falar sobre como acelerar, né, as vendas de vocês aí com marketing digital. Eu tô aqui para trazer um direcionamento, usar o conhecimento que eu já tenho no mercado e certamente trazer bastante valor aí para vocês. Muito bem, o Ismael, ele é que é da Carmillion, né, uma agência especializada em tráfego pago. E esse nome aí, Ismael, tem alguma ligação com o Schumacher lá da Fórmula 1 ou não? Tem bastante ligação na realidade. É mesmo? A Carmillion, até te explicando, Fortes, para a audiência que está nos ouvindo aí, a gente começou... Por que a gente colocou Carmillion? Porque a gente acha que é muito interessante, até pro merchan da nossa empresa, e ficar bem gamificado, vamos dizer assim, pro mercado automotivo, a gente colocou Carmillion para já ficar gamificado nesse sentido. Car, de carro, e Million, algo para ficar que remeta a algo mais luxuoso, assim, nesse sentido, tá? E a Carmillion, explicando um pouquinho para vocês, a Carmillion é uma empresa que a gente foca no segmento automotivo para trazer todo tipo de direcionamento para revendas, para autopeças, para mecânicas, de como construir um processo de vendas dentro da internet que venha permitir que você venha alcançar outras pessoas e, por consequência, aumentar posicionamento, aumentar a relevância e também fazer mais vendas. Uau! Então, olha só, se você está chegando agora... Fica conosco aqui, o bate-papo é top, vai vir muita sacada, muita informação relevante que pode elevar a sua empresa para um outro nível. Quer levar para outro nível? Então fica com a gente. Antes, eu quero fazer uma menção aqui aos nossos patrocinadores, o Papo de Mecânico. Ele só é possível porque nós temos empresas que investem nesse programa. E uma das empresas é a nossa querida Takao. Juntos movemos motores. Olha, quero te fazer um convite. No próximo dia 25 está iniciando a AutoMec, a maior feira da reparação da América Latina em São Paulo. E a Takao estará lá com um lindo stand, com prêmios, com brindes, com ações que eles fazem durante as feiras. E eu estarei no stand da Takao de terça até sábado. Então, se você quer lá também me conhecer pessoalmente, dar um abraço na gente, gravar um vídeo, chega lá no stand da Takao, será um prazer te receber. E eu tenho certeza que eu e todo o time da Takao te receberemos com muita alegria, né? Porque esse é o foco também da feira, a gente poder ter esse relacionamento, poder conhecer os nossos amigos, os nossos seguidores presencialmente. E se você trabalha com reforma de motor, tá aqui, ó, um dos maiores portfólios do mercado brasileiro. Eles atendem mais de 1.200 motores. Fica ligado aí. Quer saber mais? Entra no site Takao e você vai ter todo o acesso ao portfólio de peças, né? Além do mais, no YouTube tem a Academia do Motor, que é o canal deles, onde tem muita dúvida, eles tiram muita dúvida, muita dica técnica lá de aplicação para você, nossos amigos reparadores. Uma outra empresa que estará também na AutoMec, a gente vai estar lá em alguns dias no stand deles, é a Kobe Química. Isso mesmo, a Kobe, que tem esses produtos maravilhosos aqui, ó. Semanalmente a gente vem trazendo toda a linha. Hoje nós temos aqui na mesa, ó, o selante para radiador. Ele limpa, ele descontamina, enfim, ele identifica também e elimina os pequenos vazamentos, né? E nós temos o Convertec também, que ele descontamina toda a parte da transmissão automotiva. E a Kobe vai estar com o stand lindo lá. Vai ter um motor lá no stand da Kobe também, enfim. Vão estar fazendo demonstração de produtos e você também é nosso convidado para visitar o stand da Kobe Química lá na AutoMec, tá bom? Nós temos também aqui conosco o pessoal da Giros Peças Distribuidora. Essa distribuidora é especialista em peças de motores, eles possuem todo o portfólio de peças da Takao. Então, se você é do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, no Paraná, e precisa comprar peça de motor, vem na Giros, são mais de 50 mil itens em estoque aí para atender todos os reparadores de motores, tá bom? Acessa lá girospeças.com.br e você tem acesso a todo o portfólio também. Nós temos ainda os nossos parceiros da Alfa Software de Autopeças. Você que é de uma oficina, aliás, você que é de uma autopeças, o distribuidor está pensando em trocar o software da sua loja,
tá aqui o software que a gente recomenda, o software em nuvem, tem integração com o Mercado Livre, ele controla os estoques, seja venda por Mercado Livre, seja venda no balcão por telefone, você tem toda a concentração num lugar só. Dinamiza o teu processo de vendas, de tirar o pedido, emissão de nota fiscal, enfim. Ele é top e é o software que a Giros utiliza, né? Então, corre lá, chama Alfa Software de Autopeças. Também nós temos os nossos amigos da Climer Soluções Automotivas. Essa distribuidora aí que ela é especialista em peças de arrefecimento, toda a parte de radiador, eletrocondensador e a parte do ar-condicionado veicular, você encontra aí na Climer Soluções Automotivas. Unidade Porto Alegre e também Santa Catarina, e atende o Brasil todo, né? É um estoque gigantesco que tem lá. Acesse a rede social Climer Auto e você vai ter acesso a toda a linha de produtos que eles têm. Inclusive no YouTube, tem um canal do YouTube lá com muitas dicas de aplicação, né? Entra lá que você vai ver que é top. E para fechar o nosso hall de parceiros aqui, nós temos a Sinoservice, sistema para oficinas mecânicas, né? Hoje em dia não tem mais como fazer a coisa na mão, né? Vocês que trabalham lá com a agência, você atende muitos clientes, né, Schumacher? Usar ferramentas assim fortes é uma coisa que eu sempre digo para lojista, para dono de mecânica, que é uma coisa que faz com que ele consiga ter um controle muito maior dentro da operação dele e ele consiga ter esses dados, que é muito importante até para escalar um negócio, para ter esse controle, né? Todo empresário, isso é fundamental. Tem que ter, né? Então, ó, se você tem o software e não está satisfeito, ou se você ainda não tem o software e quer colocar na sua oficina, tá aqui, ó, o software que a gente indica, Sinoservice, tem um cupom de desconto lá, o cupom Carlos Fortes. Entre em contato lá com a Sinoservice e diz, ó, eu vi o Carlos Fortes falando na rede social dele, no programa, enfim, e você vai ter um desconto aí na mensalidade e é top, tá bom? O Schumacher, eu vou te chamar de Schumacher, é assim que o pessoal te chama, né? Lá na empresa, sim. Tu também é piloto, né? Tenho competido um pouco de kart agora. Olha aí, ó. Introduzindo aí no esporte. O kart é a categoria de entrada, né? Todo mundo começa por ali, né? É isso aí. Inclusive, a Takal, eles são patrocinadores do Alan Kodair na Stock Car. Bacana. O Alan Kodair é conhecido como o japonês voador. e o cara é top. E ele começou, ele tinha, se eu não me engano, 10 anos no kart. Sim. O kart ele revela grandes nomes aí. Ayrton Senna, né? O Hamilton também, vários outros aí começaram com kart como esporte de entrada. Dá bastante base pra gente. Que legal. E tem que ser, né, Schumacher, porque tu imagina se o cara não tem base nenhuma, tu começar a pilotar um carro que bate ali 300 km por hora, né? O cara se mata, né? Exatamente. Assim ele começa devagarinho e vai... Isso aí, a noção de traçado também, é melhor que o cara faça isso, aconteça com tipo de 70, 80 por hora, para depois ele ir para um campeonato assim, onde tem uma exigência maior do piloto, né? Né? E a Carmillion tá quanto tempo no mercado? A Carmillion já tem 3 anos no mercado, viu, Fortes? Que eu tenho de mercado já são 5 anos. Comecei assim que eu me formei no colégio militar, e a Carmillion a gente realmente mudou, fez toda a mudança ali de logo, já tem 3 anos que a gente tá no mercado. Que legal. Tu é filho de militar, Sou filho de militar. Que também é reparador automotivo, né? Que também tem uma oficina mecânica, olha só. Que legal. O teu pai é bem jovem, inclusive, né? É bem jovem, tem 45 anos. 45 anos. Mas quanto tempo que teu pai tem a oficina mecânica? A oficina mecânica é recente, ele já teve uma oficina mecânica que era autoelétrica também, lá em Rondônia, que é a cidade natal dele. Daí ele ficou, como por conta do exército, ele tinha que viajar bastante, ele optou por fazer algo onde ele consiga estar ali, vira e mexe com o pessoal. Ele fez a migração de lá para cá. E ele já tem 15 anos aí de mercado, vamos dizer. Mas que a mecânica ali de São Leopoldo tá aberta tem 2. 2 anos. Isso aí. E hoje a Carmillion, ela é uma agência especializada em marketing digital e tráfego, é isso? Isso aí. Toda a parte de marketing digital que a gente... É que quando a gente fala marketing digital, a gente fala de algo que é muito amplo, né? Desde parte de social media, desde parte da mídia de performance, que é o que a gente fala que é o tráfego pago, que eu digo assim, que é a principal... É como se fosse o combustível, sabe? É onde dá aquele fluxo, impulsiona tanto a loja de carros como a oficina mecânica, onde faz o lojista ser visto e por consequência ter uma demanda, né? E é legal que vocês acabaram pegando um nicho assim que ele tem... É um nicho muito amplo, né? Porque hoje vocês atendem as concessionárias de veículos, né? Isso. As revendas, enfim. E atendem também essa parte de serviço. Isso aí.
essas duas pontas aí. Também de parte de reparo mecânico, que no caso envolve as mecânicas aí, né? E como é que vocês estão vendo, assim, essa parte do marketing nos dias atuais, Schumacher? Porque a gente sabe que a pandemia, acelerou ela muitas deu coisas. uma virada de chave muito forte, assim, no mercado como um todo, né? Como é que vocês veem hoje o mercado daqui para frente? A gente costuma falar, né, digamos aí para as lojas de carro, e serve o mesmo para uma oficina mecânica, porque ter uma rede social bem trabalhada é praticamente a vitrine do cara. E a gente trazer um dado aqui para vocês que a gente pegou isso da própria Fenauto, que é uma federação, um órgão nacional assim de lojistas de carro. Para vocês terem ideia, de 2013, a jornada de compra de uma pessoa que buscava um automóvel era cerca de 5 vezes. Ou seja, ela visitava a loja de carro por 5 vezes. Hoje, se a gente for pegar esse dado, é 1,2. E vai reduzir cada vez mais. Ela visitava presencialmente. Exatamente, para comprar o carro. Hoje a pessoa olha na internet, faz um comparativo de preço, faz um comparativo de modelo, aquilo que atende mais ela. E daqui a pouco, fazendo essa busca, ela já vai direto na loja para buscar realmente o produto que ela quer. E antes era 4 vezes, hoje é 1,2. Ela chega mais certeira lá, mais com a decisão tomada, no caso. É isso aí. E na infância eu lembro disso, ia com meu pai para visitar nos fins de semana assim, as lojas de carro. A gente passava 4, 5 vezes assim no dia para visitar os lojistas ali. E hoje isso é uma coisa que é difícil a gente ver acontecer. E o Schumacher, antes da pandemia, agora eu não vi ainda, mas antes da pandemia aconteciam muito aqueles feirões, né, de final de semana. Um banco lá reunia várias revendas, e aí tu tinha ali um feirão de sexta, sábado e domingo. Hoje em dia acontecem esses feirões, o cliente ele fecha na hora do feirão, não? Como é que tá esse negócio aí? Sim. A parte dos feirões, até te passar uma visão bem bacana aqui, ela reduziu bastante. Hoje até a gente tem um termo aí que o pessoal usa, que são os feirões online, que o pessoal faz e direciona para um ponto específico. Sim. Os feirões, eles ainda acontecem, porque obviamente tem interesse das financeiras, em especial uma financeira que normalmente um BV, um Banco Safra, os outros bancos ali, eles promovem, chamam as lojas de carro e ainda fazem isso no evento, só que o investimento que esses caras antes faziam de 90% do orçamento ser rádio e televisão, hoje a gente já tem uma terceira mídia aí, que é a mídia social, que é a parte dos anúncios também, que a gente sabe que está mais diversificado. Hoje, se a gente for falar assim, o lojista, o dono de uma mecânica me perguntar, pô, Schumacher, eu preciso de uma ferramenta que vai conseguir fazer com que eu venha causar o maior impacto possível com a menor quantidade de recursos. De primeira, a resposta seria as ferramentas que a gente tem dentro da internet, em especial as mídias de performance, que a gente falaria de Google Ads e Facebook Ads, que são as mais validadas. E seria esse o feedback, o posicionamento. Legal. Essa mídia de performance que tu fala, porque o pessoal acha que a mídia digital é simplesmente tu postar numa rede social, né? Hoje, me corrija se eu estiver errado, mas as redes sociais mais utilizadas hoje é o quê? É o Instagram e o Facebook, né? Exatamente, essas duas. Então a galera acha que é só postaria e a mágica vai acontecer. Não é assim que funciona, né? Exatamente. O que seriam essas mídias de performance, para nossa audiência entender? As mídias de performance, pessoal, é tudo aquilo que envolve o investimento nos anúncios patrocinados. Por exemplo, Facebook Ads, que a gente tem empresa ali que encabeça, que é o Grupo Meta, que a gente consegue direcionar anúncios tanto para Facebook Ads, para o Facebook e para o Instagram, que são os famosos anúncios patrocinados, e também Google Ads. Essas são as duas maiores mídias de performance que a gente tem com relevância, entende? Que a gente consegue gerar um bom impacto. Tem outras também, como o TikTok Ads, mais para uma geração Z, vai funcionar bem para e-commerce, para moda feminina já não é tão relevante. Claro que a gente tem que estar analisando para ver qual que é o comportamento de mercado, quais são as tendências. E quando a gente fala do segmento automotivo, a gente fala de uma indústria que vai ter um caminhão de mudança aí nos próximos 10 anos. Eletrificação da frota, depois a gente pode pontuar sobre isso também, tem bastante coisa que a gente vai abordar aqui. Sim. E essa questão quando o cliente ele pega uma agência que nem a de vocês, tá? Eu já ouvi falar muitas oficinas, distribuidores. Sim. Fortes, eu já investi em tráfego pago, o famoso tráfego pago, e não deu retorno. Qual que é o trabalho da agência?
Bacana. Para as pessoas entenderem, porque o marketing, ele é muito amplo, né? Exatamente. E eu acho que, eu penso que a gente que trabalha com promoção, a gente tem essa cultura de investir em tráfego pago. Sim. Eu tenho um pensamento, primeiro eu vou ouvir a tua ideia, depois eu quero Claro, fica à vontade. externar a minha ideia. Beleza. Qual que é o papel da agência nesse contexto todo? Assim, quando a gente fala de um empreendedor, de um dono de uma oficina mecânica, de um dono de uma loja de carro, a gente fala de um empresário. De um cara que no dia dele ele vai ter várias funções. É o cara que tem que apagar incêndio, é o cara que tem que estar tendo que motivar time comercial. E a gente sabe quando a gente fala desse aspecto do marketing assim, considerando as funções que ele tem dentro da própria empresa, ele não consegue dar conta de tudo. Então, considerando esse... Só me relembra a pergunta, por gentileza. Qual que é o papel do marketing, da agência, do marketing digital para a organização? Esse ponto que a gente menciona aí do aspecto da agência, né? É basicamente direcionar e dar as coordenadas para o dono da oficina mecânica e para o dono da loja de carro. Porque, por exemplo, como ele está dentro da operação, ele não tem um controle total das coisas que estão acontecendo dentro do marketing digital. Ele não vai conseguir ficar 100% do tempo dele dentro disso. Uhum. Então, o que a gente faz? A gente identifica padrões. Por exemplo, eu sei qual que é o tipo de campanha que vai funcionar, eu sei qual que é o tipo de vídeo que funciona, eu sei qual que é o tipo de palavra-chave que a gente ajustar e calibrar dentro das campanhas ali de um Google Ads, por exemplo, a gente vai conseguir ter uma assertividade. E quando a gente fala do marketing digital, como tu mesmo mencionou, Fortes, é um mercado muito amplo. Então eu tenho, por exemplo, os gestores de tráfego, eu tenho outras agências que às vezes abrem um leque para atender tanto a padaria que está na esquina, como a loja de carro, como um e-commerce de moda feminina. Então, assim, a identificação de padrões que esse cara vai ter que ter é muito superior a um cara que tem um único foco. Uhum. Por exemplo, eu sei que uma campanha, por exemplo, na mecânica Manuela, as campanhas que chamavam bastante pessoas para saírem da internet, da mídia digital, até a revenda, eram campanhas como, por exemplo, líquido de arrefecimento. Uhum. Palavras-chave que eu não externasse um produto específico, mas que eu focasse para um fundo de funil para colocar a palavra bem ranqueada no topo do Google como oficina mecânica em nome da cidade. Legal. Entende? Então, isso são coisas que a gente percebe que o cara tá pesquisando nesse momento, enquanto a gente... Isso aí é o... Desculpa te interromper, claro, mas isso aí é os padrões, né? Vocês identificam esses padrões para ter uma melhor assertividade lá na ponta, exatamente. Né? E quando a gente faz isso focado, é até desleal, Fortes, a gente fazer uma comparação de uma Carmillion da vida com um gestor de tráfego, um profissional autônomo aí que trabalha também com a parte dos anúncios online, que é genérico, que foca para vários segmentos. Não tem como. Lá eu tenho script, padrões, então isso facilita bastante. Sabe que quando eu comecei a fazer tráfego pago, nós tivemos que rodar 3 campanhas em períodos diferentes, com investimentos, até a gente conseguir acertar o nosso... Sim. O que dava certo, né? É isso aí. Só que nesse rodar 3 campanhas, a gente gastou um valor considerável, porque... E é isso que é legal, o trabalho de uma agência como a Carmillion, porque eles já têm o know-how, já sabem o que dá certo, então tu evita de gastar um valor ali para ver o que vai dar certo, exatamente. Né? Já chega mais... Exatamente, a gente já sabe qual que é o modelo de vídeo que funciona, o modelo de imagem, o modelo de copy, entende? Que é o texto persuasivo que a gente coloca na legenda, que é um trabalho aí fundamental. Basicamente é a mesma coisa quando, por exemplo, a pessoa tem digamos assim, tá com a vista cansada. Uhum. Ela não vai no médico especializado do coração, ela vai no cara que é especializado nos olhos, entende? Sim. Então, obviamente, isso é uma coisa, a mesma questão do foco. Quando a gente foca em buscar uma especialidade, a gente acaba se tornando realmente especialista naquilo. Que legal, cara. Bacana. E o marketing digital, ele tem, então, duas frentes, né? Uhum. Uma é o trabalho que a agência faz de acertar o público, de identificar o padrão e de colocar esse potencial cliente na mão do cliente que contrata a Carmillion. Exato. E a outra parte... é o cliente lá na ponta estar preparado para atender esse lead que chega. Com certeza. Porque o que as pessoas... Eu não sei, tu pode me corrigir, tá? Claro. Schumacher, é um assunto que eu amo demais, assim, essa questão de marketing, venda, tráfego, essas coisas. Mas o que eu entendo? Que o trabalho de vocês é levantar
a lebre. É isso aí. Fazer o cara levantar a mão, tu disse. Isso. Isso aí. Ou vamos falar na caça, o cara acha a lebre. O trabalho do cliente, o que é? Dar o tiro certeiro. Isso aí. É isso aí. Agora, como é que tu vê, assim, esses clientes que fazem marketing digital? Eles têm conseguido converter isso ali em vendas? O que é importante o cara ter lá na empresa dele para que ele consiga realmente ter um... Bacana. Aí a gente vai entrar num assunto, pessoal, que até eu vou usar um exemplo do seguinte. Se a gente for pegar as empresas hoje que mais crescem a nível Brasil, a gente vai falar de empresas que têm... Isso é um padrão, tá? A gente pode parar para estudar. A gente vai falar de empresas que têm um time comercial especializado. Uhum. Na primeira ponta, a gente tem um pré-vendas, que fica responsável por prospectar e qualificar. Depois do pré-vendas, a gente tem uma troca de bastão que acontece do pré-vendas para o vendedor, que fica responsável por entender, fazer aquele conceito spin selling, entender as necessidades do cliente, e a gente vai ter uma troca de bastão desse cara que vai acontecer para o pós-venda. Qual que é o principal erro? E onde a gente consegue olhar para as estruturas de vendas, de mecânicas, de lojas de carro, e a gente consegue identificar qual que é o maior gargalo, de autopeças também, e outras empresas do mercado automotivo. Normalmente é no pré-vendas. É onde a gente consegue ver o maior gargalo. Mas o pré-vendas faria necessariamente o que, assim, Schumacher? A qualificação dos leads. Mas como que seria essa qualificação? Vamos pensar assim, ó. Vamos pegar uma revenda de carro. Claro, tá? fica à vontade. O cara entrou lá, ele viu o marketing que vocês fizeram e... aceita troca nesse carro. Tá? Sim, bacana. Essa pergunta já é considerado um cliente em potencial ou não? Já considerarei ele como, porque ele tem um... Se ele perguntou aceita a troca, significa que ele está interessado em trocar o carro. Tá. Eu, particularmente, eu tenho a visão, e isso é uma visão assim que eu me baseio em cima de grandes vendedores, é que assim, o vendedor que vai vender mais vai ser aquele cara que vai ofertar para a maior quantidade de pessoas, sendo essas pessoas qualificadas. Então, se a pessoa falou se quer dar o veículo, ela pode ser um cara desqualificado, às vezes só especulador, mas tem que atender igual. Tá, mas aí, então o cara fez a pergunta, como é que eu qualificaria esse cara aí? Ligando, conversando, colocando dentro de um sistema que é um CRM, para organizar realmente, porque, por exemplo, a partir do momento que o cara trabalha mídia paga, ou que ele tem um bom posicionamento dentro da internet, como tu falou, levanta lebre, né? Uhum. Vão se levantar várias lebres, algumas mais qualificadas, mais perto do fechamento, algumas que são aquela lebre mais difícil, que tu tem que perseguir ela mais tempo para acertar o tiro e conseguir realmente fazer um bom atendimento. Então a gente percebe isso. Falando sobre a parte do que eu mencionei de fazer um bom atendimento, é ligar para essa pessoa ter uma rotina de um fluxo, que é o que a gente chama de follow-ups, que são os acompanhamentos. Não é com uma simples ligação, tem que ligar até o cara atender, de fato. Tá, mas por exemplo assim, vamos pensar nas estruturas aqui, tem muita empresa familiar, tem muita oficina, que é o pai, que é a mãe, que é o filho trabalhando. Sim. Tá? Então o cara ele vai ter que ser o cara que qualifica, o que vende e o que faz a pós-venda. Exatamente. Essa é a estrutura, é a condição que ele tem. Ele tá... Por exemplo, eu quero fomentar a troca de óleo na minha oficina. Bacana. E aí eu faço um marketing digital para começar a trazer. O cliente vem lá, quanto é que é para trocar o óleo do Celta? Então esse é um potencial cliente. Uhum. Como que a oficina vai proceder para conseguir atrair, para conseguir trazer esse cara para fazer o serviço? Na tua opinião, o que ele teria que fazer? Fazer um bom atendimento, ligar para esse cara, atender... Ligaria, né? Isso, ligar para ele, no caso, e viabilizar o melhor momento para ele ir até a oficina para fazer a troca de óleo. Uhum. Então, na verdade, hoje não, o que eu tô pensando é que tu me falou que teria que ter 3 setores. Isso. Mas isso numa estrutura de uma empresa grande. Uma empresa pequena, uma oficina, por exemplo, é uma pessoa só, ela consegue ligar, entender e fechar a venda com esse cara ali. É isso. Também é possível. Só que é aquilo que a gente sempre fala. Até tem o grande Mário Sérgio Cortella que ele fala que é fazer o melhor nas condições que a gente tem quando a gente não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Esse cara ele vai ter que ser o pré-vendas, ele vai ter que ser o vendedor também e vai ter que fazer o pós-venda. Então ele vai fazer essas 3 coisas ao mesmo tempo. Legal. Até muito boa tua pergunta, porque realmente às vezes o cara fica pensando, pô, mas eu vou ter que contratar mais pessoa. Não precisa. Cria os processos. Exato, cria os processos, estrutura bem isso, trabalha com as ferramentas que tu tem e depois
realmente a empresa crescendo, vê a necessidade de colocar outras pessoas, se fizer sentido, ou se não, continua com essa estrutura. Mas isso é inevitável, entende? Claro que quando a gente fala de alguém que já é bem relevante, que já tem uma boa estrutura, às vezes ele vai ter que priorizar aquele cara que está mais quente. Sim. Porque às vezes ele vai ter muitas possibilidades. Realmente o vendedor que já é mais experiente, o cara que está no front ali, que já é mais experiente, ele vai saber fazer isso perfeitamente. Olha só que legal, o Schumacher falou uma questão assim, vai ter que priorizar o cara que está mais quente. A gente, vamos no processo prático. Sim. O cara que está mais quente seria aquele cara, quando que tu consegue me atender? Eu quero trocar o óleo. Bacana, exatamente. Diferente daquele cara, quanto que é para trocar o óleo? Sim. Eu tenho que levar em conta esses detalhes Com também, certeza. como que o cliente chega até a empresa, Com né, certeza. Schumacher? Para uma estrutura menor, isso tem que ser levado. É aquilo, não existe certo e errado. Até a gente entender especificamente qual que é a situação para poder dar o diagnóstico. Que legal. Nesse caso de uma estrutura mais enxuta, vamos dizer assim, obviamente a gente vai ter que priorizar para aquilo que a gente vai conseguir atender o cliente, não um cara especulador. Então isso acontece também. Isso é uma sensibilidade, né? Com Que certeza. o cara que é lá da oficina, ou lá da autopeça, ou lá da concessionária, eles têm que entender, né? O cara, vamos pro carro. Cara, gostei desse carro, eu tenho possibilidade de eu ficar com ele. Esse é um chegou falando isso, o outro chegou. Vocês aceitam troca? Se eu pegar e analisar qual dos dois está mais quente. Com certeza. Aquele cara que diz que tem a possibilidade de ficar, né? Exatamente. Que quer trocar o carro. Que legal. Que bacana. Olha aí, a gente está falando com o pessoal da Carmillion, uma agência especializada em tráfego pago, campanhas de vendas na internet aí. E muito legal o nosso bate-papo. Schumacher, depois eu não quero que tu me responda agora, só quero que tu pense aí na pergunta, que eu quero falar aí de dois parceiros nossos. Eu consigo fazer um comercial para empresas num determinado raio próximo, por exemplo, da minha oficina, da minha loja, da minha autopeça? Não me responde ainda, tá? Beleza. Antes, eu quero falar um pouquinho do nosso quadro aqui, do Classificados Papo de Mecânico. Olha aí, se você quer promover a sua marca, seus produtos e serviços aqui no Papo de Mecânico, tá aqui o espaço que a gente tem disponível para você andar conosco. E faça aí como os nossos amigos da Mamute Câmbios Automáticos. Olha, a Mamute está chegando com novidades. Daqui uns dias a gente vai divulgar aí um novo box que eles estão instalando lá na Mamute. E é top. Se você precisa fazer a troca de óleo de câmbio, tá aqui a oficina que a gente indica. Corre lá na Mamute, agenda a sua troca de óleo e faça a sua manutenção preventiva, né? Fortes, mas eu já estou sentindo que o óleo do meu câmbio tá trancando, tá dando alguns solavancos. Olha, corre lá que ainda dá para salvar o câmbio do seu veículo, né? Então, quanto mais você fizer a manutenção preventiva, menos você vai ter que fazer a manutenção corretiva. E se tiver que fazer a corretiva também, o Mamute tem uma equipe especializada lá que vai cuidar do câmbio do seu carro e vai deixar ele zeradinho aí, tá bom? Então, entre em contato aí, @Mamute Câmbios Automáticos, agende seu horário. Se possível, fala que assistiu aqui no Papo de Mecânico, né? E você será muito bem atendido. E ainda, para você que é uma oficina mecânica que não tem a estrutura para troca de óleo de câmbio e não faz câmbios, a Mamute tem parceiros, né? Você pode aceitar o serviço do seu cliente e levar lá para a Mamute. A Mamute tem parceria com oficinas mecânicas de toda a região aqui do Vale dos Sinos, região metropolitana, enfim. É só falar lá com o pessoal, o Mamute mesmo, ele vai atender vocês e vai fazer essa parceria bacana comercial. Não precisa tu investir em equipamentos caríssimos, né? E mão de obra para oferecer. Faz a parceria lá e você trabalha no repasse e vai ser top. Nós temos também aqui, os nossos amigos da Uno Epoxy. Olha aqui, a cola do reparador. Olha, essa cola aqui tá fazendo o maior sucesso, gente. Por onde ela passa, olha que legal isso aqui, Só para você ter uma ideia do que dá para colar com ela. Por onde ela passa, os reparadores estão felizes. Essa semana eu fui numa oficina mesmo e o cara mostrou lá, eu uso a cola, a Uno Epoxy ali, Então, olha aqui, uma solda a frio, tá? Aonde você aplicar ela não desgruda mais. Para pequenos reparos, para soldar tanque, né? Enfim. Aí a sua imaginação e a sua necessidade voam ali com esse produto, Você encontra nas melhores lojas do Brasil
E aqui, né, eu vou recomendar uma que vende ela, é a Giros Peças, né? Corre lá na Giros e você encontra a Unepoxy lá na Giros Peças também. Ismael, que bate-papo legal, hein? Muito conteúdo, muita sacada. Tenho certeza que tá virando a chavezinha aí de muita gente, né? Como eu te perguntei antes, eu consigo fazer um marketing, promover produtos e serviços num raio. Por exemplo, eu tenho a minha oficina, eu quero divulgar para aquelas pessoas próximas da minha oficina. Tem como fazer isso ou não? Sim, sim. Dentro das ferramentas que a gente tem ali de mídia de performance, que a gente fala que é o Facebook Ads e o Google Ads, a gente consegue fazer segmentação até mesmo dentro da cidade, e se quiser colocar um raio específico para a gente atingir num aspecto mais bairrista, assim, é possível também. Então quer dizer que essas empresas de bairro, elas conseguiriam aumentar a presença aumentar dentro daquelas pessoas que moram naquele bairro ali. Com certeza. Que legal. E tem como mensurar isso? Sim, sim. Tem como eu ver, assim, quem vem, quem não vem? Claro, no aspecto de enviar mensagem, por exemplo, a pessoa viu um anúncio da mecânica específica ali e já chamou no WhatsApp. O DDD vai ser daquela região e até no atendimento tu já vai conseguir fazer um filtro. Pô, realmente funcionou. É uma pessoa que é aqui do bairro. E sem posso, tipo, na qualificação, só para entender da onde vocês nos conheceram, como é que você chegou até o nosso contato, eu posso fazer isso para entender melhor. Isso aí, é possível, Fortes. Essa é uma métrica de conseguir, e normalmente é bem assertivo. Os dados que a gente vai focar normalmente ali é alcance, envolvimento com aquela publicação específica, quantidade de visualizações de vídeo, e obviamente enviar mensagem, porque é quando o vendedor, digamos assim, ele entra em cena, né? Sim. Eu vou um pouquinho mais além. Eu consigo fazer a separação de faixa etária de idade e de público em termos sexo feminino, masculino ou não? Com certeza. Consigo também? Com certeza. Até porque a gente sabe que isso é importante, né? Então, por exemplo, se eu tenho eu tenho a minha oficina que eu quero atrair mais clientes mulheres, eu conseguiria fazer um tráfego para também é possível chamar esse público. Dia das Mães, alguma promoção nesse sentido, totalmente. Que legal. E acontece assim, Schumacher, pela tua experiência, da pessoa investir em tráfego e não ter resultado? Acontece quando... É que assim, vamos lá, agora a gente entra numa polêmica, vamos dizer assim. O marketing, ele não é uma ciência exata. Como tu, por exemplo, citou anteriormente uma experiência que tu teve que testar 3 vezes até dar certo. O que já é natural de todo negócio é que separe-se uma verba para que venha tá sendo trabalhado marketing por mês. Digamos assim, vou colocar R$300 em campanhas para ser direcionado ali para o marketing. O cara, ele vai direcionar uma campanha uma vez, ele pode não ter o resultado específico que ele procura. Mas é impossível, tá, Fortes? E eu digo isso aqui com certeza. É impossível. Se ele for lapidando e ajustando a estratégia, que ele não consiga ter resultado. Que legal. Porque a partir do momento que ele vende um produto, e se ele tem uma mecânica aberta, a gente sabe, o mercado tem muitos carros aí, e o que mais tem para esse cara é trabalho, ele só precisa aparecer e ajustar a estratégia. Então não tem como o cara não ter resultado se o cara for consistente. Que legal. E com relação, tu citaste ali R$300, é isso mesmo ou esse valor não é um valor, uma suposição? O que eu sempre sugiro pro lojista, pro mecânico, pro dono de alguma coisa relacionada à estética nesse sentido, é R$1.000 o orçamento. Mas, pô, é aquilo que eu mencionei. O cara não tem que esperar as melhores condições para estar investindo. Se ele não tem R$1.000, investe 300. Começa com 300, 400, 500, 200. Exato. Se for um alcance assim, no aspecto bairrista, ele já vai conseguir alcançar as pessoas ali da região com 200, R$300. E ele vai sentindo. Daqui a pouco ele acertou, pô, ele vai estar investindo, as pessoas vão estar consumindo, elas dão dinheiro para ele consegue reinvestir. E daqui a pouco ele investiu ali 200 e começou a ver que começou a gerar venda. Exatamente. Então quer dizer que essa campanha, ela é uma campanha que provavelmente se ele investir mais, ele vai vender mais. Obviamente, é isso aí. Que legal. Que bacana. Uma coisa que eu gosto da internet é os relatórios, né? Sim. Porque a gente tem o histórico ali, da onde que veio aquele contato, né? É diferente de você investir numa mídia como um rádio, uma revista, um jornal, que hoje em dia também já não está mais tanto assim em uso, que antigamente você investia, mas não sabia, a não ser que tu perguntasse pro cliente de onde que ele veio, né? Sim. Agora tu não tem um histórico ali, um relatório que te propicie isso, que
Ó, veio X clientes desse anúncio aqui, veio mais X desse vídeo, veio mais... Esse é o bom das redes sociais, ali, em especial as mídias de performance, que a gente consegue fazer todo esse relatório, entender de onde o público veio, pegar realmente quantas pessoas estão acompanhando no mês, que é o número de impressões que pega quantas vezes o anúncio foi visto. Então, a gente tem um aspecto mais tangível, assim, vamos dizer, mais palpável, muito maior do que uma revista, do que um jornal, do que um outro tipo de coisa. Legal. Obrigatoriamente, a pessoa que faz um anúncio na internet, a empresa, ela tem que ter site ou não? É aquilo que eu falei, depende muito do momento. Mas normalmente a gente sempre indica. Porque, por exemplo, se a pessoa tem um site, o próprio Google Meu Negócio da pessoa já fica mais bem ranqueado. Ela já fica... E assim, ser bem ranqueado no Google Meu Negócio, a gente está falando de cliques orgânicos ali, que vão acontecer naturalmente quando a pessoa pesquisar mecânica em Novo Hamburgo, mecânica em São Leopoldo. Vai aparecer uma lista ali de mecânicas daquela região e o Google, um dos aspectos de relevância que ele dá e que ele sugere é que a empresa tem um site. Então, se eu tiver um site, já é uma grande vantagem. Vou conseguir ficar mais ranqueado. E até um aspecto em relação a dados aqui que vai ser bem importante para vocês. 80% dos cliques tá fortes. E o público que está nos assistindo, 80% dos cliques acontecem nos 3 primeiros ranqueados ali. Quando tu faz a pesquisa, os 3 primeiros links é que ganha o clique. Exatamente. Em geral, o primeiro é sempre aquele que consegue os mais cliques. E o aspecto do site é uma coisa que faz com que ele consiga se ranquear também. Como comentários e avaliações dentro do Google Meu Negócio. Sabe ali. Que eu nos treinamentos que eu ministro para oficina, para autopeça, distribuidor, eu fomento muito essa questão do Google Meu Negócio. Sim. Né? Porque ele é de graça e você consegue ir abastecendo com fotos, com informações e vai ajudar nesse ranqueamento. Lá na Mamute, Schumacher, a gente fez assim, estratégia. Quando eles entregam um carro, olha que legal essa ideia, você pode aplicar aí no seu negócio. Quando eles fazem um serviço num câmbio, 3, 4 dias depois, tem uma funcionária que entra em contato via WhatsApp perguntando como é que está o câmbio do veículo. Se está funcionando, se está tudo bem e tudo mais. Quando o cliente fala que sim, não, ficou top, ficou legal, está funcionando, tá bacana, tô satisfeito, a gente criou um cardzinho, uma arte, com um textinho embaixo, e nesse texto ele diz assim, olha, você pode nos ajudar nos avaliando no Google Meu Negócio, abaixo segue o link, é menos de 1 minuto. Em questão de menos de 1 ano, a gente já conseguiu subir, tinha ali acho que meia dúzia de comentários, já passou de 230 comentários. E a avaliação deles no Google Meu Negócio está 4,9. Olha que loucura. Então, quer dizer, já tem muito cliente, antes de fechar, que olha lá as avaliações, daí vai lá e toma a decisão. E é uma ferramenta que, teoricamente, essa parte ela é gratuita. Gratuita, né? Exato. O Google Meu Negócio ali, e fora que, tipo assim, o site ele importa também, mas esse aspecto assim dos comentários, o Google ele busca muito por relevância. Então, se a pessoa tem um volume grande de comentários ali que foi feito num determinado tempo, isso vai ser um parâmetro para ele indicar para outras pessoas e por consequência a pessoa ficar bem ranqueada, a loja no caso. Que legal. Lá em Minas Gerais tem o Pitucha, da mecânica Pitucha. Ele é uma das mecânicas mais bem ranqueadas e avaliadas no Google Meu Negócio hoje no Brasil. É uma loucura, assim, o que ele tem. E o Pitucha, outro dia ele estava gravando um vídeo dizendo, gente, não venham na oficina, eu não consigo mais atender, nós estamos... entrou em colapso, cara. Problema bom de resolver, de né? tanto cliente, de tanto agendamento, ele trabalha já, ele começa o mês já com o mês dele todo... Sim. Então, quer dizer, um trabalho que eles vieram construindo junto ao Google Meu Negócio, pedindo para o cliente avaliar, botar estrelinha, né? E, obviamente, né, não é só coisas boas. Quando vem uma reclamação, quando vem algum comentário que não é legal, né, tem que chegar lá, tem que dar as caras, tem que responder, né? Não posso deixar o cliente também no vácuo. Isso aí, com certeza. Essa parte aí de atender até as reclamações é totalmente relevante. Até porque o cliente novo que olha aquilo ali, ele vê que a empresa não deixa de dar o suporte, né? Isso aí. É a prova social, no caso. É a prova social. E vocês percebem que os clientes eles estão interagindo mais nessas ferramentas ou não? Por exemplo, hoje nós temos o Reclame Aqui, né? Sim. Isso está sendo mais utilizado pelo consumidor? Com certeza. Com certeza. Até para
Porque quando a gente fala de um carro assim, o nosso mercado em geral, o mercado de automotivo assim, sempre tem aquela desconfiança do cliente. Pô, será que é o cara certo? Então o cara ele vai tirar a prova ali de fato, pesquisando no Reclame Aqui, vendo a questão das reclamações que aconteceram dentro do Google Meu Negócio. Então esse é um direcionamento que o cara faz. Um dia eu entrevistei o Michael, já era do Serginho Veículos aqui. E o vendedor de carro, ele é taxado como picareta, né? O picareta de carro, né? E essa é uma ferramenta que quebra muito essa roupagem que botaram nos vendedores de veículos, porque primeiro, quem faz um trabalho certinho lá, tu vai ver que tem muito comentário Com positivo, certeza. né? E segundo, se realmente o cara é um picareta lá também, A gente consegue realmente ver quem é de verdade ali com a ferramenta. vai ficar nítido quem é o picareta mesmo, né? Então, que bom que tem essas ferramentas, né? Claro que às vezes o cliente ele é ingrato também, né, Schumacher? Tem cliente que... Tem. Também tem. Sabe que eu tinha um segmento de... Eu tava falando com um amigo meu que ele é corretor de imóveis. Sim. E os corretores de imóveis também, o mercado deles mudou do avesso, né? Com essa questão do marketing digital. E eles comentaram que os corretores concorrentes entram lá, fazem comentários, clica no tráfego pago só para... É uma loucura isso aí, né? Também tem essas práticas. Até profissional de Google que cria Google Meu Negócio e aí cobra uma mensalidade do cara, o cara para de pagar e pronto, já tira o Google Meu Negócio do lojista ou do cara que tem a empresa ali. Isso acontece bastante. Quando vocês pegam um cliente novo lá, o cara entrou novo, qual é o procedimento para começar a atender esse cliente? Bacana, a gente faz uma parte de integração, que é, por exemplo, uma organização da casa. A gente precisa de aproximadamente 10 dias para ajustar esse aspecto do Google Meu Negócio que a gente acabou de mencionar. Vocês daí melhoram o Google Meu Negócio dele. Exatamente. A gente pega o marketing, como já dizia Ayrton Senna, de ponta a ponta. Legal. Parte do Google Meu Negócio, a gente já faz toda a otimização ali, sempre tem coisa para ajustar, tá? Às vezes o cara acha, já tô muito bem relevante, como eu tenho um profissional com certificado lá de Google Meu Negócio também, é sempre que a gente entra, como a gente tem esses padrões, a gente consegue identificar o que tem que melhorar, até para posicionar o cara mais no topo dentro do Google Meu Negócio. Então, um aspecto positivo nesse sentido do Google Meu Negócio. Facebook, a gente organiza o perfil, a página no caso, para se tornar um perfil campeão, que é ajustar a capa, colocar todas as informações, descrições sobre as outras coisas, isso é importante também. Instagram, a mesma coisa. E no caso do aspecto do site ali, a gente tem um modelo de landing page que, se for preciso criar para ele, a gente cria também, até para fazer um vínculo ali junto com... Só para reforçar, para não ficar nesses aspectos mais técnicos, pessoal, landing page é como se fosse uma página de captura. Um site, em outras palavras, organizado ali para o pessoal fazer um cadastro, uma coisa nesse sentido. Então a gente cria isso também, até para deixar os canais bem organizados. Então a gente já começa organizando toda a casa, é a integração ali. Entendi. E essas empresas que fazem sites, vocês não fazem site, né? A gente faz a parte da landing page. Agora, se for para construir um site institucional, com toda uma navegação ali, normalmente a gente sugere sistemas, esse tipo de coisa que vem acoplado e fica tipo integrado, sabe? Mas, por exemplo, essas empresas que fazem sites utilizando o Wix, por exemplo, ou esses construtores de sites que hoje qualquer leigo pode chegar lá e construir um site. Sim. Esse site, ele também pode ter relevância que nem um outro site qualquer ou não? Já dá para começar, digamos assim. Não vai ser o melhor dos mundos, mas é aquilo que eu mencionei. Não espera o melhor momento, o momento mais adequado possível para fazer as coisas. Então, se é a condição que o cara tem, já direciona ali. Que legal. Para quem está nos assistindo, assim, que dicas que tu daria para quem, ou o cara que já faz marketing digital, ou quem não faz ainda, ou o que tu pode trazer assim para nossa audiência aí, Schumacher? Bacana. Sobre a parte do marketing digital, o que a gente pode direcionar para vocês? Como eu conheço do segmento, eu sei que é um mercado tradicional, que não tem o costume de estar presente ali dentro das redes sociais, eu diria que comece. Comece gravando vídeos, direcionando, entendendo o que dá para ser aprimorado e sempre tem uma verba direcionada para os anúncios. Pô, mas eu tenho pouco investimento, começa com 100. Começa com 200. Olha só que legal, né? Às vezes o cara acha que é um caminhão de dinheiro que precisa e, na verdade, 100 pila tu tira aí numa troca de óleo, enfim, né?
Então, olha que legal, anota ali, ó. Então te propõe a guardar 100, 200 reais para investir no marketing, Isso aí, né? a parte do investimento do marketing. O marketing ele tem que ser considerado, pessoal, um departamento dentro da empresa de vocês para você estar direcionando todos os meses. E aquilo que eu mencionei, mas talvez esse mês eu investi 100 reais, mas eu não senti uma diferença, que eu não senti um resultado no meu negócio, mantenha a consistência, que é aquilo que eu mencionei anteriormente. Não tem como não trazer resultado. Tem muito conteúdo no YouTube. A própria Carmilho, a gente traz esse direcionamento para os donos de mecânicos, donos de autopeças, a gente já traz esse direcionamento para clarear as coisas também. Então, se eu puder dar a maior dica aqui, comece. Não postergue as coisas do aspecto do marketing, isso que a gente está trazendo aqui. A pessoa que escutar realmente é um conteúdo de alto valor, ela inserir o que a gente conversou aqui de Google Meu Negócio, as outras coisas, tenho certeza que a pessoa colocar consistência nisso, ela vai ter resultado, não tem como. Hoje a internet, difícil uma pessoa que não está com o celular na mão, então a gente sabe que é um potencial enorme para um dono de uma mecânica, para um dono de uma loja de carros e outras empresas aí do automotivo. Que legal. Sobre essa questão do atendimento ao cliente, tá? A gente sabe que atrás dos aplicativos, atrás das redes sociais e tudo mais, existem pessoas, existem sentimentos, né? Como é que vocês procedem nesse caso lá na Carmilho? Porque vocês vão fazer a parte de vocês que é colocar o cliente lá, mas se o cliente também não tiver com essa consciência, ele vai perder muito negócio, né? Com certeza. E aí fica uma dica aí para os profissionais de marketing também, que é o seguinte, que é ter uma estratégia, que é o que a gente chama de cliente oculto. Uhum. O meu trabalho ele não pode ser só em fazer o marketing. O lojista, o dono de uma empresa do segmento automotivo, ele não pode simplesmente pensar em só fazer marketing. E, em especial, isso vai para os profissionais. De eu fazer o marketing, pronto, tá resolvido. Começar a olhar os gráficos no Facebook, no Instagram e ver esse aumento de interações, de alcance, de pessoas chamando no próprio WhatsApp da revenda ou da mecânica. E a gente acaba entendendo isso e vê isso, a gente entende que eu preciso me certificar que esse cliente ele está fazendo um bom atendimento. Como eu faço isso? Criando uma estratégia de cliente oculto. Que, por exemplo, eu entrando dentro do funil de vendas desse cara para entender como é que é o atendimento desse cara, até para verificar quais são os gargalos e dar um direcionamento. Por isso que dentro da estrutura que a gente faz, a gente conhece as empresas de ponta a ponta do segmento automotivo, a gente conhece elas de ponta a ponta, a gente sabe como é que funciona a estrutura logística do cara, quais normalmente são os problemas que acontecem no dia a dia. Então fica fácil para quando eu analisar o funil de vendas desse cara, eu entender esses motivos e dar o direcionamento. Entende? Então é uma coisa que a gente precisa fazer também, que é uma análise preditiva. Claro que é um trabalho muito mais complexo que é necessário de fazer, contratar especialistas nessa área aí também, mas a gente faz o trabalho de dar o diagnóstico. Ó, a demanda foi enviada, mas também tem que fazer isso aqui. Aí o lojista ali, o dono de uma mecânica, ele já busca trazer isso aí para conseguir ter assertividade nesse sentido. E acontece assim do cara, por exemplo, contratei a Carmillion, mas daqui a pouco ele não teve retorno e ele fica ocupando vocês. Acontece isso? Já acontece. Vira e mexe, não é com tanta frequência, mas acontece. É aquilo que tu mencionou, que sempre tem os ingratos ali. Que normalmente é o cara que acha que é uma fórmula mágica, que um mês ele já vai sair de 30 vendas por mês para 40, em números de carro no caso, e acha que é uma fórmula mágica. Não existe fórmula mágica. E às vezes é o cara que já tem 10 anos de mercado, que passou 3, 4, 5 anos ali no momento, digamos assim, comendo pão que o diabo amassou, e depois teve resultado, e ele tem que entender que assim é para tudo também. Sim. Existe um trabalho com consistência que deve ser feito. Porque às vezes tu tá colocando lá um monte de contato e eles não estão aproveitando, né? Não estão fechando, não estão... Isso aí. E aí a culpa é sempre do prestador de serviço. É que nem o mecânico, né? O mecânico fez o diagnóstico e diz, tem que arrumar isso, isso e isso. E o cliente, não, vamos arrumar só isso, né? Aí o mecânico vai lá e faz, aí o carro dá problema, mas, né? Ainda o culpado é o mecânico, coitado. Passou toda a orientação e o cliente não quis. Então, olha, não sejam ingratos com a tua agência de marketing digital, tá? Reconhece ali, estrutura a tua base, cuida ali das pessoas que chegam pedindo informações para que realmente essas pessoas tenham um atendimento com excelência, né? E, consequentemente, você consiga converter mais venda, né? Exatamente. Ô, Schumacher, esses sistemas de atendimento automatizado de WhatsApp, vocês recomendam isso ou não? Para quem tem um volume de demanda, sim.
Tu diria, quando a gente fala sistema de atendimento do WhatsApp, é uma coisa ampla. A gente pode falar de CRM, de WhatsApp, tu diria tipo uma os coisa mais chatbots isso, ali. chatbots Bots, que chama. isso aí. Vocês recomendam isso ou não? Dá Fica uma coisa mais robotizada, né? Fica mais robotizado, obviamente. Quando fica mais robotizado, a gente pode diminuir no aspecto de conversão, mas pro cara que já tem uma estrutura mais robusta, é totalmente interessante. Porque ele também consegue dar um atendimento inicial mais rápido e direcionar para qual... Exatamente. Uhum. Exatamente. Mas aí as empresas que utilizam isso, elas divulgam um número só e esse número é o que vai cair para todo mundo, no caso. Ali. Exatamente, que todo mundo vai fazer. A redistribuição, ela acontece dentro desse contato. Então, por exemplo, se eu tenho um departamento de vendas com 5 vendedores... O chatbot ele faz o atendimento e depois, obviamente, isso é um trabalho humanizado que tem que ser feito depois e depois é distribuído, dá para automatizar isso também, mas depois é distribuído entre os vendedores e tem uma pessoa que é como se fosse o dono do negócio que é responsável por distribuir. Ó, atende aí. Normalmente é uma pessoa específica que fica por isso. Legal. Então é benéfico fazer isso. Também. E aquelas mensagens automatizadas que eu posso configurar no meu WhatsApp, vocês recomendam isso também? Também. Tem muita coisa que facilita aí tipo, o dia a dia. Eu estou em atendimento, em breve eu vou te atender, Sim, seja bem-vindo. Já é uma resposta para o cliente, né? Que ele entende que naquele momento ele não pode ser atendido por talvez já passado o horário comercial. Normalmente isso é um padrão que acontece para o cara que é mais enxuto. Então é uma ferramenta que ele tem até para ajudar e facilitar no atendimento dele, mas é uma coisa totalmente benéfica que, se configurado da forma correta, vai estar ajudando ele nesse sentido. E quando vocês fazem campanhas de rede social, tá? E nessa campanha ela recebe perguntas ou, enfim, tem lá a interação do cliente. Qual que é a orientação de vocês para interação com essas perguntas que chegam lá naquele anúncio? Dentro da rede social. Da rede social, tipo Instagram, Facebook. Bacana. Normalmente é uma pessoa que fica exclusiva para fazer esse tipo de atendimento. No caso ali das mecânicas, que é uma estrutura um pouco mais enxuta, das autopeças também, normalmente é uma pessoa que é um vendedor, no caso, que fica fazendo esse atendimento dessas pessoas. Na mecânica a gente chama de orçamentista, né? O orçamentista que vai ficar ali cuidando disso, no caso. Dando direcionamento ali para as pessoas que se interessaram pelas redes sociais. Bacana. Mas e esse direcionamento? Se o cara mandou um questionamento lá às 8 horas da noite, só que o meu negócio funciona em horário comercial. A orientação de vocês é que responda a ele às 8 horas da noite ou deixa para responder dentro do horário comercial? Isso é um aspecto mais... Pessoal, a gente sabe que se o atendimento for feito na hora, a chance da conversão, a gente tem aí. A pessoa que atende... O cliente, o potencial comprador, em menos de 10 minutos, aumenta a conversão em 85%. É mesmo? Então, se conseguir atender às 8 horas, Caraca, é um extra. Mas essa lógica aí funciona também para WhatsApp? Sim, para tudo. Para todo atendimento de vendas. Quem atende rápido vende mais. Quem atende rápido vende mais. Olha aí, gente, que sacada, hein? Porque eu particularmente tenho esse princípio. Imagina, eu tenho uma necessidade, algum tipo de coisa que eu quero. Se eu mandei uma mensagem 8h30 da noite, 8h35 o cara me respondeu, tá muito mais perto do momento que eu tive o desejo daquilo. Então, se eu for atendido próximo àquele momento, é muito mais fácil para eu fazer a venda. Tu concorda comigo, Fortes? Concordo. Sabe que uma vez eu recebi um contato numa sexta-feira, 5 horas da tarde. E eu já tava meio que saindo do escritório. Eu pensei, não, mas eu vou responder, porque eu fiquei pensando, cara, eu recebi 5 horas. Se eu responder esse cliente, vai ser só na segunda. E era 5 horas, já peguei e respondi o e-mail da pessoa, né, falando um pouquinho. Fiz uma rápida introdução, ele queria uma palestra para uma convenção. Respondi e coloquei meu telefone. Então, olha, por favor, me passe o seu telefone, para nós conversarmos e entender melhor sua necessidade. Abaixo segue o meu, fique à vontade para me ligar. Quando eu mando e-mail, na hora o cara me ligou. E eu, me ligou e papapá, conversando, e ele, mas quanto é que? Não, eu vou formular uma... Não, quanto é que é o valor? É tanto. Tá fechado. E eu, caraca, tu vendeu uma palestra, não é rápido, né? Porque normalmente a pessoa... Eu disse, eu preciso então os dados da empresa, a gente vai fazer o contrato e normalmente para fechar a gente pede 20% do valor da entrada e tal. Não pode mandar, eu já vou fazer o Pix agora do valor da entrada. Eu, nossa! Sabe aquela venda que tu sai desconfiado, Schumacher? Isso não é muito fácil para ser verdade. Mas recebi os dados, aí passei pro meu financeiro, ela fez o contrato, ele disse, faz hoje ainda o contrato que esse cliente, ele...
E aí ela fez o contrato, eu mandei pra ele até eu sair mais tarde. Isso aí era 6 horas aí, aquele dia do escritório. Mandei a chave Pix e pá, caiu os 20%. E eu disse, bom. Quando daí mandei o contrato, assinou, tudo mandou. Quando eu fui lá no evento com ele, daí depois, era um dia antes do evento, ele tinha que pagar o valor final ali, o restante, ele pagou certinho. Lá no evento eu perguntei pra ele, cara, só pra entender, por que tu fechou comigo? Daí ele disse assim, Fortes, eu mandei pra 3 palestrantes no mesmo horário. Eu mandei pra você, mandei pra tal e tal. E os outros caras eu considero muito maiores que eu no mercado brasileiro. Só que tu foi muito rápido na tua resposta, porque eu mandei o e-mail, tu já me deu a resposta. E eu valorizo isso. Sim. Então eu não tive dúvida. Tu me mandou, é contigo que eu vou fechar. E eu disse, e isso que o Schumacher tá falando aqui tem todo sentido, né? Quem responde rápido vende mais. É isso aí. Que legal. Que valeu bacana. a pena atender ele às 5 horas da tarde. Não, valeu sim. E para mim, claro, é uma coisa que a gente prega isso nas distribuidoras, autopeças, porque o mecânico às vezes está debaixo do carro, pedindo um orçamento ali, tem que ser rápido, né? E às vezes a distribuidora ou a autopeça demora para dar o retorno. Ou o cliente está no balcão da oficina ali, o cara precisa passar o orçamento para ele. Então, isso é uma verdade, nossa... Incontestável, vamos incontestável, dizer assim. E não tem como ser diferente mesmo. Com certeza. Né? Um atendimento rápido é aquilo que eu mencionei. O vendedor que conversa com a maior quantidade de pessoas, sendo essas pessoas qualificadas, que oferta mais, é o cara que vai mais vender. Da mesma forma que a pessoa que faz um atendimento mais ágil, sendo esse atendimento um bom atendimento, acontece o que aconteceu contigo aí, com esse cara que fez o orçamento com 3 palestrantes, e mesmo os outros 2 sendo maiores, tu foi o cara escolhido. Que legal. Ó, tem um ditado, produção, foca aqui em mim, na minha fechada. Tem um ditado que diz assim, ó, boi lerdo bebe água suja, ó, viu? Não sejamos o boi lerdo, viu? Vamos ser rápido no atendimento que com certeza o resultado vem. Isso aí. Que legal, Schumacher. Tem mais alguma dica para passar para nossa audiência? A gente está chegando aí na finaleira do nosso programa e, cara, por mim eu ficava mais um tempão aqui conversando contigo. A conversa tá muito boa. Da parte do marketing, aquilo. Se hoje alguém chegasse para mim e perguntasse, Schumacher, o preço de uma ferramenta para conseguir me posicionar melhor, eu quero me tornar uma referência na minha cidade. E além disso, eu quero trazer mais vendas para minha estrutura aqui, eu diria, as formas que a pessoa vai conseguir causar o maior impacto possível com a menor quantidade de recursos são as mídias de performance, sendo elas Meta Business, que incorpora Facebook e Instagram, os patrocinados, e Google Ads. E é verdade que uma vez que a pessoa patrocina no Google e no Instagram, se ela não patrocina mais, não aparece mais o conteúdo dela? Já diminui. Na realidade, aquilo que era patrocinado, no caso. O que ele faz eventualmente ali pelo orgânico, vai continuar igual. Não tem essa relação, então, que o pessoal fala? Não tem essa relação. Já peguei vários padrões ali de não ter percebido isso. Até porque o alcance orgânico, se a gente for dizer aí de um Instagram, esse é um dado que eu tenho na memória aqui, por exemplo, para um perfil que tem... Normalmente esse é o padrão, tá? Às vezes tem contas mais engajadas que isso. Se a pessoa tem 20 mil seguidores, ela vai alcançar ali para 6% do público, mais ou menos. Dessas 20 pessoas... mil. Vai dar aproximadamente, se a gente for pegar 20 mil, 10% é 2 mil. 2 mil. 10 mil, vai dar entre 11 e 12 mil pessoas mais ou menos. No mês, no caso. Na realidade, 1.200 pessoas mais ou menos. No mês, isso aí. Que loucura, né? O negócio tem que pagar, né, gente? Não adianta. Os caras não vão dar nossa é isso não aí. vão dar nossa em ponto, né? Tem que investir aí. E já era, né? É isso aí. Que loucura. Aquelas empresas que compraram seguidores. Sim. Esse Instagram, não sei se vocês entendem de Instagram, devem entender, né? Sim, bastante. Esse Instagram, ele tá bichado, tem como recuperar, não? Ele tá bichado, em outras palavras. Tem como recuperar, mas às vezes o trabalho que tu vai ter para recuperar é maior do que tu ter que criar uma conta nova. Depende muito do momento, da relevância da conta, como ela era antes, mas não comprem seguidores, pessoal. Não vale a pena. Não vale a pena. Investe em tráfego pago, mas não compra seguidor. Isso aí. Né? Pega o orçamento. Até porque o tráfego ele vai trazer seguidor também, né? Exatamente, é isso que eu ia mencionar agora. Pega esse orçamento aí que ia ser direcionado na compra de seguidores e direcionar para o tráfego pago. Que legal, que bacana. Schumacher, para quem quiser contratar vocês, para quem quiser fazer um orçamento, explica um pouquinho esse processo e já deixa o contato aí também. Perfeito, claro.
Prefere meu número de WhatsApp? Tanto faz. Tá, O espaço é teu aqui e já faça as tuas considerações finais. Claro, bacana. Primeiramente, assim, pessoal, para que você que está querendo construir um processo de vendas bem estruturado, quer vender mais através da internet, o que eu vou dar de direcionamento para vocês aí? Começam a seguir os canais ali da Carmillion, tá? Carmillion, @CarmillionBR. Vocês vão conseguir acompanhar o nosso conteúdo ali. Me siga também no Instagram, @SmileSchumacher_. E pode entrar em contato ali pelo meu WhatsApp que eu vou passar para vocês, que é 51 992 05 09 50. Mande uma mensagem ali, que antes da gente pensar em fazer qualquer tipo de coisa, eu mesmo faço uma consultoria com vocês de 30 a 40 minutinhos e trago um direcionamento daquilo que eu sei, daquilo que eu conheço. Já tive a oportunidade de trabalhar, de dar direcionamento. Antes de estar na função que eu ocupo hoje, eu gerenciei verbas de mídia, cheguei a investir mais de 10 milhões em campanhas, então vou saber realmente dar um direcionamento muito assertivo para você e qual que é o posicionamento que você precisa ter. Olha, eu conheci lá a estrutura da Carmillion, fica dentro do polo tecnológico lá da Unicinos, a maior universidade da América Latina aqui do estado, né, do Rio Grande do Sul e da América Latina. E são quantos colaboradores lá? Está com 18 pessoas. 18 colaboradores, a estrutura é top, gente, vale muito a pena. E realmente são profissionais de ponta, profissionais com experiência, com know-how para ajudar você aí no seu negócio. Sim. Schumacher, obrigado pela tua participação. As portas estão sempre abertas aqui do programa, né? E sempre que puder, traga novidades. O prazer é todo meu, foi um prazer e uma gratidão imensa, tá, pessoal? Tá dando esse direcionamento aí para vocês, espero ter agregado aí. Que legal. Olha, se você ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se, ative o sininho para receber as notificações. Semanalmente estamos produzindo conteúdos de valor para ajudar vocês, nossos amigos reparadores. E deixa o seu likezinho. Gostou do programa? Deixa o like, comenta aqui embaixo e interage conosco. Na próxima segunda-feira, nós temos mais um Papo de Mecânico aí, com mais conteúdos de valor para ajudar vocês, nossos amigos reparadores. Um forte abraço, beijo no coração. Até o próximo programa. Tchau, tchau!